E aí, pessoal, começando mais uma segunda Gestáltica aqui, e vamos de grupos de estudos. Hoje a nossa leitura vai ser Processo, Diálogo e Awareness, de Gary Yontef. Para a gente começar, a gente tinha parado a leitura na página 84 e vamos começar no subtópico Atitude Existencial. E para quem tiver o livro físico é 84, mas quem tiver com o PDF completo, é a página do PDF 44, tá? Então, vamos começar. Antes de iniciar, saibam que está sendo gravado, então, quem não se sentir confortável de aparecer na gravação, qualquer coisa nesse sentido, podem desconectar a câmera, não tem problema nenhum. Se quiserem falar pelo chat, para não aparecerem, mas esse encontro está sendo gravado. Todos os outros também serão. Então, vamos lá. A atitude existencial. A maioria das terapias existenciais considera importante o encontro existencial interpessoal. A Gestalt terapia não é exceção. E o eu-tu, aqui e agora, tem sido chamado de definição condensada da Gestalt terapia. Sink, página 1. Ver também Poster, 1966, página 5. A Gestalt terapia classifica os dois experimentos considerados tempo-espacialmente na categoria Awareness dirigida, e o encontro como aqui e agora. Acho que é com ou, né? Só que está bem pertinho ali. O relacionamento terapêutico é visto como um relacionamento eu-tu, como discutido por Martin Buber. Os participantes de um encontro existencial operam no modelo de autoatualização. De acordo com esse modelo, ocorre um contínuo, partindo da manipulação ou inércia para a concretização ou vivacidade. O concretizador trata cada ser humano como um fim e não um meio. Então, como tu, né, e não um isso. O manipulador controla a si e aos outros como coisas, ou se permite ser controlado como coisa. O concretizador expressa seus sentimentos diretamente para as pessoas conforme eles vão surgindo. O manipulador julga, se recolhe, chantageia, fofoca, vive exclusivamente numa dimensão de tempo único. O manipulador não confia no seu sistema de autorregulação organísmica natural e, portanto, depende do sistema regulatório moralista da sociedade, e não do seu próprio suporte. Muito autoexplicativo, mas alguém quer trazer alguma referência, alguma inferência em relação a esse início? Antes da gente seguir, pode falar. A pessoa, por algo que está no fundo, que nós chamaríamos de insegurança, de não ter justamente o autossuporte, a pessoa recorre, né, ao script, né, que é o script, muitas vezes referendado pela sociedade. Então, é aí, né, porque está faltando justamente, né, se migrar né, do heterossuporte para o autossuporte, e aí constituir, tá certo? Um conhecimento onde se pode ser mais criativo, se pode sair do script, e com isso aí entrar em contato com a sua autorregulação organísmica, sabedoria, coisas nesse sentido, né? Tá repisando esse tema de sua importância. Só quis acrescentar isso, de fato você tem razão, é autoexplicativo. Uhum. E para a gente que já vem trabalhando esses assuntos, né, acaba que é falar mais do mesmo, mas é bom que a gente trabalhe isso novamente e novamente, né, porque sempre que traz de uma forma diferente, né, a gente nunca está estudando exatamente o mesmo conteúdo e desperta exatamente as mesmas coisas. Então, é interessante a gente pensar nesse processo, né, como eles estão falando de atitude existencial, que nosso contato interpessoal ele pode partir desse modelo mais manipulativo, né, em que você, de alguma forma,
parte da utilidade de pessoas, né, como coisas, assim, de utilizar e de manipular e de fazer com o outro o que você quer, ou com você mesmo o que esperam de você, e também há a possibilidade de partir para a concretização, né, que é o outro modo que traz esse lugar da gente, dessa relação já ser um fim, né, não se utilizar ali pessoas e relações como meios a se chegar a algo. Eu acho que, de alguma forma breve, resumindo, passa-se aí por esse caminho também. Vamos lá. O paciente neurótico vem ao terapeuta com seu padrão de suporte manipulativo característico. Com frequência, deseja desistir de seu autossuporte e autodirecionamento, ou manipular o terapeuta para desistir do dele. Por vontade ou acidente, alguns terapeutas cedem a essas manipulações. O gestalt terapeuta pode recusar-se a concordar ou discordar de qualquer suporte procurado pelo paciente. Um reforço seletivo via indícios de aprovação dos comportamentos aprovados pelo terapeuta seria meramente uma forma de condicionamento e, portanto, manipulativo em vez de concretizante. O paciente, em busca de aprovação de Peus, poderia encontrá-lo intensamente envolvido via contato ocular e atitude geral, mas não encontraria nenhuma indicação de aprovação ou desaprovação. Seu olhar direto, atento, pode ser desconcertante para esses pacientes. Este é um exemplo de uso clínico da frustração. O gestalt terapeuta dá suporte ao paciente porque ele está demasiadamente fragilizado. O gestalt terapeuta pode indicar, pelo seu interesse, palavras e comportamentos que ele se importa, entende e irá escutar. Esse suporte verdadeiro é nutritivo para muitos pacientes, observadores da gestalt terapia, que não passaram por um encontro diádico, gente. Diádico íntimo como um gestalt terapeuta, às vezes sentem falta do calor e da intensidade do verdadeiro suporte oferecido pelo gestalt terapeuta, enquanto eles simultaneamente se recusam friamente a direcionar ou de ser responsáveis pelo paciente. Mais uma vez aí, colocando, né, de certa forma, qual é o lugar do terapeuta nesse processo. Não direcionamos, de certa forma, mas a gente oportuniza que a própria pessoa, né, escolha, conduza, direcione a sua própria vida. Ainda assim, é importante, né, se fala muito de suporte, por mais que exista a frustração que é necessária de alguns padrões neuróticos que acabam se reproduzindo ali no ambiente, né, terapêutico, mas a gente utiliza muito do suporte, não no sentido de atender a expectativa daquele cliente que está ali, mas realmente de oferecer aquele suporte para ele no momento em que ele esteja fragilizado, né? Então, não para atender expectativas e não frustrá-lo, mas sim porque dentro do ambiente da relação terapêutica se faz necessário para que a gente caminhe mais por esse caminho, e não simplesmente porque se faz necessário, mas é da forma que a gente realmente atua, né, dentro do setting. Porque a gente acabou de falar que não é por utilidade, né? Mas realmente dessa troca que se tem, desse eu, tu, de olhar a pessoa como tu e não como eu isso, né? Isso é muito importante também, para a gente não acabar objetificando as relações. Alguns teóricos existencialistas desconsideram a importância da técnica na psicoterapia, por exemplo, Carl Rogers, enfatizando, ao contrário, a importância do encontro. Walter Kempler, um gestalt terapeuta experiencialista, é porta-voz da posição do terapeuta como pessoa. Sobre esses dois mandamentos, apoia-se
toda a lei. Isso. Sobre a qual as psicoterapias experienciais familiares repousam. A atenção, a interação corrente como ponto pivotal de todas as awareness e intervenções. Envolvimento total da pessoa terapeuta, trazendo de maneira rica e explícita a totalidade do seu impacto pessoal sobre as famílias com as quais trabalha. Não somente um saco de truques chamado habilidades terapêuticas. Enquanto muitos terapeutas adotam tais fundamentos na prática concreta, há uma tendência de circunscrever esse compromisso de dois princípios. Kempler dá diversos exemplos de sua não técnica para ver isso. No exemplo a seguir, Kempler fica irritado com um paciente que ficou choramingando para ele e sua esposa durante a sessão. O que posso fazer? Ela me faz parar a todo momento. Sarcasticamente, para provocá-lo, o terapeuta diz: pobrezinho, dominado por aquela senhora terrível ali. Esquivando-se. Ela não faz por mal. Você está choramingando para mim, eu não suporto um adulto choramingando. Com mais firmeza, estou lhe dizendo que não sei o que fazer. E o terapeuta diz: o diabo que você não sabe, receptivo e ao mesmo tempo empurrando. Você sabe tão bem quanto eu que se você quiser que ela não pegue no seu pé, é só dizer para sair do seu pé. E querer mesmo. Isto é uma coisa que você poderia fazer, em vez dessa desculpa com meias palavras. Ela não faz por mal. Paciente, parecendo meio apalermado, obviamente ele não sabe se quer se arriscar com qualquer dos dois, mas está relutante em retroceder novamente para a postura da criança choramingando. Não estou acostumado a falar com as pessoas dessa maneira. Então, é melhor começar a se acostumar. Você está pintando um quadro bem ruim. O terapeuta diz: se estou errado, seja homem suficiente para discordar de mim. E não espere sair e choramingar lá fora para sua mulher sobre você, sobre como você não sabia o que dizer aqui. Paciente, visivelmente arrepiado e fazendo mais esforço para falar. Eu não tenho certeza de que você esteja certa a respeito do que está dizendo. Terapeuta, mas o que você acha do que eu estou dizendo? Eu não estou gostando, e nem do jeito que você está levando as coisas. Eu também não estou gostando do jeito que você está levando as coisas. Deve haver uma maneira mais simpática do que essa, o paciente diz. O terapeuta, claro, você conhece, choramingar. Finalmente, com raiva, o paciente. Eu vou dizer o diabo que me der vontade. Você não vai me dizer como falar. E que tal isso? Dá um soco na mão. Terapeuta, gosto disso bem mais do que da sua choradeira. O que a sua mão está lhe dizendo? Que eu gostaria de te dar um soco bem no nariz. E termina a intervenção. Alguém quer comentar alguma coisa a respeito? Ou a gente segue por aqui, gente? Beleza. A Gestalt terapia não exclui uma resposta puramente pessoal ou técnica do terapeuta se ela expande a awareness do paciente. Aqui, né, nesse caso que a gente está vendo, ele estava percebendo que a forma do cara, né, do paciente que se apresentou ali para ele, ao lado da esposa, falar não estava entregando a verdade que poderia ter saído dali. Então, existia um bloqueio. E essa foi a forma, né, que o Kempler utilizou para tirar isso dele, né, para que a pessoa se expusesse de uma forma mais sincera e não manipulativa, porque o que eles falam, né, da choradeira, meio sem saber o que fazer, como se não soubesse o que precisasse ser feito,
E aí ele utiliza essa forma para trazer uma consciência maior àquela pessoa que está ali. O gestalt terapeuta preserva seu direito de ser independente na relação eu-tu. Essa independência pode ajudar o terapeuta a eliminar o reforço de comportamento disfuncional e ajuda o terapeuta a ser autossuportivo, autodiretivo e, portanto, a modelar autoconcretização. Isso só é possível com a cuidadosa observação e awareness discutida na última sessão. Embora na gestalt terapia o terapeuta esteja autorizado a ser ele mesmo, espontâneo, o gestalt terapeuta está autocomprometido com o aumento da awareness do paciente e usa a técnica da experimentação. Peirce chega a afirmar que ele interrompe qualquer encontro puramente verbal sem qualquer substância experimental. O que quer que Peirce acredite filosoficamente a respeito de modelos de relacionamento interpessoal, como terapeuta, ele defende que a descoberta deve ser feita pelo próprio paciente, usando seus próprios sentidos, enquanto mantém como finalidade experimentar um relacionamento eu-tu aqui e agora. O objetivo de um encontro desse tipo é a descoberta, a awareness aumentada. O encontro desse tipo não é planejado para catarse. Se a expressão é honesta, ela normalmente não sofre interferência. Pode ser desenvolvida como dispositivo de aprendizado, mas não é encorajada simplesmente como uma descarga agressiva segura. Pode-se questionar se o terapeuta, ao não entender sua resposta interior e ao concentrar-se na montagem dos experimentos para o paciente, não está em desacordo com o modelo de relacionamento eu-tu. Eu sigo depois, alguém levantou a mão, pode falar. Não, aqui cabe pontuar a importância de que não sofre interferência quando o relacionamento está indo no eu-tu, tá certo? E não se está interferindo na possibilidade justamente da pessoa tomar consciência do que está ocorrendo. Aí, né, não seria o experimento pelo experimento. Deixa-se. Por que houve interferência? E nunca se sabe quando vai se usar o recurso do experimento, né? A gente prefere falar recurso do que experimento, né? Quando se vai usar algum recurso? Quando se há uma interferência, como existiu aqui nesse exemplo, tá certo? Do excesso de manipulação, de racionalização, de querer ganhar pelo choramingo, de querer replicar aquilo que vinha se fazendo, né? Estou falando no caso do paciente, ao longo de sua vida, né? Sendo o coitado, que choramingo é forçado, aí ele estava atrapalhando, né? A verdade que poderia surgir. Então, houve essa forma aí de frustração, né? Cá está um exemplo de frustração, certo? Uma grande frustração, aonde se chegou, né, a um fim bom, tá certo, né? E depois, acho que essa parte última que você parou aqui, por isso que eu levantei a mão, só por isso, porque, olha, a hora que fala aqui, ó, né, com finalidade experimental num relacionamento eu-tu, aqui agora, objetivo, esse encontro é descoberta, awareness, aumentada. Quando há uma manipulação excessiva, onde isso não vai ocorrer, houve a interferência, naquele momento, do recurso da frustração, tá certo? Por quê? Porque está atrapalhando ali, naquele momento, a possibilidade, entende? Por isso que ela foi usada na hora adequada e da forma adequada, tá? Porque estava mesmo comprometendo a possibilidade de se minimamente compreender, né, algo que vinha se dando, provavelmente, ele que é o terapeuta do paciente, né, para ele chegar nisso, é porque ele acreditou que aquela pessoa estava pronta para aquele momento, ser frustrada daquela forma, como foi, para que pudesse compreender, né, o quão manipulativo, né, essa pessoa vinha se fazendo, né, ao longo de sua vida, inclusive
né, querendo fazer o mesmo com ele, né? Certo? É nesse sentido que eu levantei a mão. É um exemplo que a gente tem dessa frustração habilidosa, né, que se utiliza, e essa é uma frustração ativa, né, em que se mostra claramente o que é que está acontecendo, você está choramingando, isso aqui não é, eu estou incomodado, ele trazendo, né, o incômodo dele pela forma que a pessoa estava trazendo, como se não tivesse alternativa, né, de uma forma mais choramingando mesmo, né, nesse lugar de coitado, né? E aí ele coloca isso às claras, né? E oportuniza que essa raiva apareça, né? Que esse lugar, essa tomada de decisão apareça ali, poxa, eu quero te dar um soco no nariz. E aí sim ele estava sendo verdadeiro. No final dessa conversa, dessa intervenção, ele chega em algo que realmente é daquele cliente. Não que o outro não seja, né? Mas a gente entende que genuinamente ele se mostrou ao final. Antes era uma tentativa de manipulação. Na verdade, o outro não estava sendo, né? Vamos falar, ele não estava sendo autêntico, diferente de eu não sou autêntico, como se pegasse a totalização. Não, não estava, certo? É um estado, é algo que passa. Né? Uhum. Isso, ele não estava, ele estava agindo a partir da manipulação, e não como eles falam aqui, né? De uma forma concretizadora. Ele não estava agindo assim. E aí foi esse o apontamento. Seguindo, a posição da Gestalt terapia é que o terapeuta faz contato direto com o paciente e seus sentidos, realizando um acordo prévio, o da expansão da awareness do paciente. Um Gestalt terapeuta competente deve ser capaz de perceber seus sentimentos interiores conforme ele lhes dá atenção, e os expressa espontaneamente quando deseja. Não há uma regra pré-concebida contra expressar seus sentimentos ao paciente. No geral, a moral deveria estar consciente. O controle ou a expressão de um sentimento é prerrogativa do indivíduo. A reação humana do Gestalt terapeuta também é usada por seu valor terapêutico. Ainda com relação à resposta humana versus técnica, está a questão de influenciar a escolha dos valores do paciente para a sua vida. Existe na Gestalt terapia uma atitude contra uma tomada de posição sobre questões morais do paciente. O Gestalt terapeuta pode se comunicar um sentimento aqui e agora, ou comunicar algo dos seus próprios valores, se isso estiver no interesse de expansão de awareness ou das alternativas do paciente. Isto não é aceitável como meio de inculcar valores. Compare, então, as duas posições seguintes. Bach afirma: no que se refere à comunicação aos pacientes dos valores pelos quais o terapeuta vive, minha experiência clínica mostra que isso pode ser de grande utilidade, desde que o paciente seja ativamente impedido de usar tal informação para evitar encontrar a sua própria identidade por imitação. Eu enfatizo que minha maneira de lutar com problemas de valores deve ser tomada apenas como ponto de referência para ganhar perspectiva, para comparar em vez de imitar. Como regra técnica geral, reforço e enfatizo experiências autodiferenciadoras na terapia, sobre processos de identificação. Eu considero o crescimento por meio de identificação como um processo transitório, enquanto autoconcretização pela diferenciação de um modo duradouro de vida autoassertivo. Sinkin afirma: na minha opinião, ao assumir uma posição pessoal, o terapeuta usa uma manobra defensiva como resultado de sentir-se ameaçado pelo paciente neste momento.
Eu acho que é um erro técnico o terapeuta forçar seus próprios valores sobre o paciente disfarçado de educação. Mesmo se, em algumas ocasiões, eu cedo às minhas próprias necessidades para emitir uma opinião, considero uma fraqueza minha. E o meu princípio é que afirmações desse tipo devem ser, em geral, evitadas e o paciente deve encontrar os seus próprios valores. Sinkin discute dois casos, no qual ele julga se deve ou não compartilhar seus valores. Em um caso, um rapaz de 17 anos relata que irá usar o fato de ter visto seu pai com uma namorada para chantageá-lo. Sinkin informa ao paciente que ele considera chantagem imaturo e repugnante. Foi deixado claro ao paciente que ele tinha direito de fazer sua própria escolha. A racionalização de Sinkin foi a de que o rapaz estava vivendo com uma família na qual não havia comportamento maduro suficiente para servir de exemplo, e a atitude do terapeuta poderia servir de fonte de informação sobre possíveis modelos de comportamento. Em outro caso, ele relata que um paciente de 22 anos estava discutindo um comportamento que Singh considerava inaceitável para si e socialmente. O terapeuta não o comunicou ao paciente. Esse julgamento foi feito porque 1. O comportamento forneceu bom material de análise. 2. A objeção do terapeuta ao comportamento era neuroticamente motivada. E 3. O paciente não estava indevidamente à mercê dos seus pais, como no caso anterior. A função primária do Gestalt-terapeuta é ajudar o paciente a discriminar, e para isso a exposição direta aos valores do terapeuta pode ser necessária. O terapeuta tem a função de ajudar o paciente a perceber o seu comportamento e as suas consequências e implicações. Porém, a escolha de valores é uma questão individual. Para a relação eu-tu, a questão da responsabilidade é crucial. O modelo concretizador não é imposto nem recomendado ao paciente. O Gestalt-terapeuta simplesmente se recusa a abrir mão de sua liberdade ou a aceitar que o paciente abra mão da sua. O Gestalt-terapeuta assume a responsabilidade pelo comportamento de acordo com seus próprios valores, mas para o paciente existe somente a sugestão. Tente este comportamento na terapia e veja o que você consegue descobrir. Se o paciente gosta do modelo da Gestalt-terapia, ele pode escolher adotá-lo. A diversidade de valores e comportamentos é altamente considerada na Gestalt-terapia e a responsabilidade é deixada ao paciente. Se ele considera o comportamento do terapeuta como um modelo, então pode vir a adotá-lo, caso deseje. A escolha é dele, e o Gestalt-terapeuta não quer diferente. O Gestalt-terapeuta está profundamente comprometido com o comportamento do paciente com base no conhecimento, awareness, mas tem um compromisso igualmente vigente com o valor da diversidade de comportamento. O Gestalt-terapeuta não tenta manipular ou induzir o paciente a partir do seu comportamento, mas sim a partir do seu estado de awareness. Diga, Maria. Mais uma vez isso, olha, não pode perder de vista, né, o objetivo. E o objetivo é, de fato, a awareness. Então, se moldar o comportamento naquele momento, é certo, tá? Vai ao encontro desse objetivo, que é o awareness, deve-se expor, né, como um moldar o comportamento, certo? Seria como se você tivesse... porque o objetivo precisa ser alcançado, ou ele está indo ao encontro, eu sinalizo, certo? Eu não estou querendo impor um valor, nem fazendo um juízo de valor, muito menos uma inferência, certo? Eu estou fazendo algo, né, que eu acreditei naquele momento ser pertinente ao meu objetivo. Então, tem que ser feito. Por isso que ele pôs
os dois casos aqui, ó, bem diferente, né? O que está imaturo para receber aquilo e o que pode receber. São duas situações diferentes. Por isso que nunca se pode dizer faça isso ou aquilo. Moldar comportamentos faz parte da nossa abordagem? Também. Em que sentido? Né? No sentido de que existe, no encontro, eu, tu, as duas vias. Então, se for pertinente, e o gestalterapeuta acreditar ser oportuno para o seu objetivo, falar sobre, né, se ou moldar, através do comportamento teu, que assim o faça. Né? A gente viu bastante em várias situações isso aqui. Tá? Então, eu penso que é assim que está ocorrendo no exemplo, tá? E é o que ocorre na nossa abordagem, tá certo? Acho que era isso que eu queria pôr. Acho que não vale a pena, se alguém quiser falar alguma coisa sobre o caso primeiro aqui, ó, ou o segundo, mas eu penso que essa é a regra, né? Expor o sentimento, certo? E chega-se a expor até valores, aí no caso da sociedade, por essa situação de estar maduro para um objetivo sempre. E não ser capturado, certo, tá? Capturado por valores assertivos, isso está certo, isso está errado, né? Aí não pode. De fato, aí já entra numa análise totalmente equivocada, tá? Então tem que tomar cuidado, porque é sutil a diferença, né? E se você perde o pé da coisa, ou o teu objetivo, né, que é o paciente de tomar consciência, né, como no caso que nós vimos do soco na mesa, certo? A pessoa tomou consciência da sua raiva, tomou consciência do que estava por baixo daquela tentativa de manipulação do choramingo. Aí, né, tinha necessidade da frustração. Mesma coisa de moldar comportamentos, certo? A partir de uma inferência do gestalterapeuta nessas outras coisas aqui ditas nos dois casos, né? Bem diferente um do outro. Perfeito, Maria. Então, alguém levantou a mão? Diga, Mário, pode falar. E, boa, bom dia. Só somando, né, ao que já foi dito aí, a ideia de que a gente possa, inclusive, dentro dessa ideia que eu sempre falo, né, a questão do filho terapêutico, de a gente encontrar, porque há pacientes que chegam no processo terapêutico com a atitude existencial, aquela atitude existencial de espera, que é um posicionamento de projeto de vida da pessoa, de esperar, né? Quando é aquela pessoa que chega com atitude existencial, com a perspectiva de aceitação e aprovação, né? E ele tá numa atitude de espera existencial, de aprovação, né? Do que vai fazer. Então, esse tipo de atitude, a gente tem que observar bastante se é o momento, né, e como a gente vai colocar essa questão. Muitas vezes é você abrir um canal de possibilidades para que ele amplie a caixinha de ferramentas dele, para que em um determinado momento, inclusive, você possa fazer essa experimentação de colocar uma situação e ver como aquilo ali aparece e como aquilo é trocado, vivenciado ali naquela relação terapêutica. Como ele lidar com aquilo que é colocado, né? Como ele vai assimila, como ele acaba incorporando e se relacionando com aquilo que aparece. Também é um experimento também, esse momento também, além de ser uma situação de colocar os valores como uma situação, é uma situação terapêutica que também é um processo de intervenção, propriamente dito, né? Então, assim, esse cuidado, né? Porque pessoas têm é muito recorrente a pessoa chegar com essa atitude existencial perante a vida de espera, de ele estar ali e espera algo, né? Então, geralmente a pessoa certa, acompanhada e preenchida de muita ansiedade, de muita insegurança, né? Expectativa, né? Naquele processo ali. Então, é uma situação, são uma das possibilidades que acontece na situação terapêutica,
de como a pessoa aparece ali para a terapia. Então, interessante a gente observar essa questão desse como, né? E o momento de se aplicar, né? De certa forma, determinadas situações ali. E a gente inclusive, um trabalho pessoal, né? Que a gente tem essa ansiedade de falar o óbvio, né? Mas assim, tem que ser cuidado, né? Do ponto de vista aí do manejo dessa aplicação, né? Desse momento aí em relação a essa condição do cliente, né? Que chega no processo terapêutico. Você acaba lançando mão dessa estratégia. Você levantou de novo, né? Se você lança mão dessa estratégia no início de um processo em que estaria ali ainda estabelecendo um vínculo, uma relação terapêutica, ou você lança mão disso, né, indiscriminadamente, poxa, com certeza, eu digo com certeza mesmo, isso vai, de alguma forma, impactar negativamente na sua relação com o seu cliente. Se você usa de forma indiscriminada, se você não opta, né, por essa estratégia de uma forma pensada, deliberada, consciente, com um objetivo específico de ampliação, você vai acabar realmente pisando na jaca dentro do seu da sua relação com aquela pessoa que está ali. Então, você está no início de um processo, você lança a mão da frustração ativa ali para mostrar, você está choramingando. Isso pode ser interpretado de diversas maneiras, inclusive como sendo levado para o lado pessoal mesmo, e a pessoa nunca mais querer voltar. Né? Por isso que Mayra até falou, né? A gente vem conversando sobre isso também, da gente saber qual que é o momento certo de fazer determinadas intervenções, né? A intensidade dessas intervenções também, de que forma a gente vai colocar isso, talvez não necessariamente de uma forma tão agressiva, né, ou tão direta como foi colocado ali por Kempler. Existem outras formas também de você chegar nesse ponto, não necessariamente passando por essa via, né? Dá para chegar à ampliação de awareness sem necessariamente passar por esse tipo de frustração. E aí é importante que você tenha consciência de qual é a sua forma de trabalhar, do que faz sentido para você não fazer, né, igual a gente fazia-se antigamente, de pegar um bloco de experimentações, de experimentos, de recursos e ir jogando indiscriminadamente no meio de sessões, né, com objetivos pessoais, não necessariamente com objetivos terapêuticos. Então, assim, eu falando isso aqui, não estou usando nenhum caso específico em mãos, mas eu acho que é para a gente fomentar esse tipo de discussão, que é muito relevante também para a prática clínica, pensar que a gente tem nosso jeito, nossa forma, nossa bagagem, nossas ferramentas para chegar nesse caminho, né? A gente não precisa se apropriar de formas alheias que talvez se considerem mais eficazes ou que deram certo e a gente querer simplesmente reproduzir. A gente pode criar e utilizar nosso ajustamento criativo justamente para buscar as nossas formas de fazer algo nesse sentido. Diga, Maria. Sim, a nossa abordagem fala isso, né, que existe a questão pessoal, né, de cada gestalterapeuta, tá? Sempre dentro da gestalterapia. Porém, tomar muito cuidado, né, para não ser cooptado, manipulado, tá? Então, as pessoas
Eu acho isso muito ruim, não gosto de escutar isso, escuto, né? Tenho que escutar dos meus colegas, mas aí vai um juízo de valor meu. Estou falando entre nós, gestalterapeuta, tá? Cada um tem seu feeling, sim, mas nós temos uma abordagem que ela também utiliza da frustração. Então, nós temos que saber, claro, o momento, né? Se será dessa forma como foi posto aqui, ou se será de outro jeito, tá certo? Mas perder a possibilidade, né, de acrescentar algo naquela sessão, na vida daquele processo psicoterápico. Com esse receio de, lá no workshop de Fritz, isso era muito agressivo, era uma outra forma de atuar, agora os gestalterapeutas contemporâneos não agem assim? Eu discordo, tá certo? A nossa abordagem, ela tem a toda hora essa situação, acolhimento e frustração, tá? Então, precisa tomar cuidado, porque para ser manipulado é fácil, tá certo? Tá? Então, é o jeito que eu penso, estou falando com Maria Bueno, certo? Né? Claro, gestalterapeuta Lara é uma, a Elizabeth outra, o Mário outro, tá certo? Porém, a gente tem que seguir minimamente, né, os pressupostos da nossa abordagem. Então, por isso eu ponho aqui, porque eu tenho liberdade para falar com vocês, né? Agora, tem momentos onde eu estou com bastante pessoas junto que eu não falo isso, e eu vejo que as pessoas recuam, eu não estou falando da gente, recua de uma forma tal que quebra, né, o que é o acolhimento e também a frustração no momento adequado, com o recurso adequado, se for adequado, porém precisa ser feito. É só por isso que eu levantei a mão para pôr a importância disso também. Perfeito, Maria. Ainda é essa, né? Eu também considero que a frustração é extremamente potente e importante dentro do processo terapêutico, Gestalt. Utilizo dela com uma determinada frequência com os meus clientes e eu acho que é imprescindível. A pontuação é mesmo para pessoas que têm uma maior dificuldade de fazer esses tipos de intervenção, talvez, né, tão diretas assim, por exemplo, utilizando o que se fala no livro, ele expõe realmente que está, assim, bem incomodado com aquela forma que aquela pessoa estava trazendo, né, estava se expondo ali, choramingando, né, ele foi bem ativo nesse sentido, né, e pode ser que outras pessoas pensem dentro da Gestalt terapia, não fariam. Então, lê a situação, descreve. Isso não é um recorte da nossa abordagem, mas o que eu falei é que a frustração não precisa ser necessariamente daquela forma que foi apresentada. Então, assim, são leques de possibilidades, como o Mário mesmo falou, que a gente pode utilizar, né? Mas eu vejo, assim, que a gente tem várias gestalt terapias aqui, eu percebo, dentro do Brasil, assim, que tem umas que vão mais para um humanismo, né, que são mais o acolhimento, e observo que às vezes falta um pouco desse lado da frustração, né, mas, assim, são jeitos, formas, acredito que formas diferentes de se fazer gestalt terapia, né, e a nossa abordagem realmente permite que a gente amplie esses olhares, assim, e veja essas coisas de formas diferentes. Dentro do Instituto Mineiro, por exemplo, a gente tem uma pegada mais incisiva, digamos assim, para trabalhar, mas cada um tem a sua forma. Eu vejo dessa forma também. E seguimos. Eu nem lembro de onde a gente parou, na verdade. Foi... sim, lembrei. Dando sequência, a gente parou na página 90, 47. Faltam 5 minutinhos, acho que dá para terminar, para a gente chegar ali no workshops de Gestalt terapia, e aí a gente finaliza o encontro para dar sequência no próximo.
Nunca é demais afirmar a importância deste último ponto. O Gestalt terapeuta não manipula o paciente a aceitar um modelo de autoconcretização. Deve-se procurar na Gestalt terapia aquilo que lhe convém e rejeitar o resto. A Gestalt terapia apenas insiste no valor da descoberta e reconquista do controle do mecanismo da awareness. O primeiro livro de Peirce, Ego, Fome e Agressão, deixa claro que cada pessoa deve tratar a experiência psicológica como tratamos a comida. Mordemos, mastigamos, digerimos e rejeitamos de acordo com nossas próprias necessidades. Greenwald afirma: evitar o que é tóxico ou não nutritivo é o ponto crítico para capacitar a pessoa a experienciar a nutrição e o crescimento emocional adequados. Para Peirce, isso exige a mobilização da agressão. A liberdade do terapeuta não é absoluta. Mesmo Kempler, que considera qualquer decisão de mudar seu papel de catalisador para participante ativo, está mais relacionado às suas próprias necessidades do que à objetividade. Não obstante, afirma o seguinte: para tal comportamento do terapeuta, a palavra espontâneo pode ser aplicada. Entretanto, é dever de qualquer terapeuta, existencialista ou não, distinguir claramente a diferença entre comportamento espontâneo e impulsivo. Comportamento impulsivo não é representação acurada de uma pessoa, mas um escape de comportamento de um indivíduo rígido. A Gestalt terapia acredita firme e incondicionalmente na necessidade de disciplina e de treinamento clínico profissional do terapeuta. E também acredita que os terapeutas são responsáveis pela distinção de relatos de seus sentimentos emocionais e de suas intuições. O Gestalt terapeuta não diz: eu acho que você é isto ou aquilo. Intuições ou inferências pelo Gestalt terapeuta são claramente classificadas como fantasia, adivinhação ou intuição. Encontros experimentais revelaram que sentimentos positivos e negativos são frequentemente censurados. Os pacientes são encorajados a experimentar a expressão de qualquer sentimento autêntico. Palavras acaloradas não significam necessariamente que sentimentos autênticos tenham sido diretamente expressos. Ser afável pode ser um meio de evitar outras emoções. A troca de palavras acaloradas com frequência é um exercício repetitivo e circular, em que cada pessoa encapsula, xinga, ataca verbalmente, tenta impor os seus deverias, julgamentos sobre o outro. Expressa reações, aponta os culpados e etc. Gestalt terapeutas descobriram que afirmações de sentimentos simples e diretas frequentemente estão ausentes do repertório dos pacientes iniciantes. Essas implicações, em termos de manobras terapêuticas específicas, serão discutidas a seguir. O encontro na Gestalt terapia não implica forçar mudanças pelo confronto do terapeuta ou de outros pacientes. Na Gestalt terapia, o terapeuta está aberto para responder a e expressar os seus sentimentos. A disponibilidade, a honestidade e a abertura são conceitos-chave. O terapeuta está disponível e modela a honestidade e a abertura. Ele cria uma atmosfera na qual o paciente terá maior probabilidade de tentar aquele comportamento. O Gestalt terapeuta não força, não permanece agressivamente no enfoque eu-tu, aqui e agora. E assim finalizamos o subtópico atitude existencial. Ele pontua novamente que a importância que a gente tem, a importância de não forçar determinadas mudanças dentro do repertório de comportamento daquele cliente, mas com essa abertura e honestidade, né, que a gente precisa ter para lidar com o que vier dentro do processo terapêutico, né, da consciência que a gente tem de trazer, né, nosso objetivo, que é a ampliação de awareness, para aquele espaço da forma e com os recursos que a gente tiver. E
no tempo do cliente, né? Que é o mais importante, assim. Não dá para forçar, como eles mesmos falaram, mas é importante que a gente tenha essa consciência, assim, de que o cliente chega até um determinado momento, né? Ele chega no tempo dele. A gente tem que ter conhecimento de qual é esse tempo, de como muitas vezes a gente serve como um certo catalisador dentro do processo terapêutico, né? De ampliar de alguma forma e fazer esse convite para esses clientes de observar aquela manifestação, né, de uma outra forma. A gente dá oportuniza para essas pessoas uma outra forma, uma outra perspectiva de um prisma, né, que tem várias. Todas as experiências e fenômenos da nossa vida são várias as possibilidades, as perspectivas que a gente pode ter, né? E aí, finalizamos. Diga, Mário, pode falar. E aqui ele traz, né, justamente aquele fato lá, aquele diálogo que ele trouxe, aquele recorte, né, que na verdade o recorte não mostra nem no momento do processo terapêutico, né, assim, no momento inicial, o processo de desenvolvimento, um estágio mais avançado, é um recorte que você não sabe em que local da temporalidade está localizado, né, Exato. no sentido da aplicação ali, né, porque você está vendo aqui, de repente, pronto, né, é um momento tal, então é um recorte, mas não fala sobre em que momento foi utilizado no processo terapêutico de manejo que foi dado. Mas ele traz aqui a questão do acaloramento, né, como recurso, mas também é uma forma também de evitação de escamoteamento do seu processo pessoal, quando você se acalora, se encolera, né, no processo terapêutico, né? E aí também é uma forma também uma forma de padrão de você manipular situações, inclusive. Muitas vezes, olha, agora está nervoso, então se ele os ânimos estão aflorados, então ele está dizendo exatamente quem é ele, mas não, pode ser ao contrário, né? Que é aquela forma como ele está se comportando de forma acalorada, despendendo muita energia ali, e é exatamente por ser um momento que ele está exatamente ocultando outra questão, né? Então, pode ser inclusive ao contrário, né? Então, são questões para a gente também não achar que sempre a pessoa está inflada, o sentimento inflado ali, e ali é o momento que ele está se revelando, está sendo espontâneo e honesto consigo mesmo. Mas esse momento, muitas vezes, pode estar exatamente o momento que ele está ocultando a si mesmo, né? Tentando esconder algo, né? Então, é uma outra perspectiva. E também essa questão que ele traz aqui, geralmente, que ele traz aqui, pacientes iniciantes têm dificuldade de ser honesto e mostrar as emoções. Agora, dentro do processo, tem o contrário também. Tem gente que passa por um processo anterior terapêutico e chega para você, não, eu estava fazendo terapia e fiz comecei com um psicólogo, comecei com outro, e agora sei o que é o terceiro, e agora com você, eu prometi para mim que eu vou falar tudo. Aí começa e começa na primeira sessão já começa largar tudo, né? Ali para você. Você vê esse sentimento de desespero, né? De urgência, né? E emergência dele, que também já é um ponto terapêutico, né? Como ele chega para o processo ali, como se fosse sendo atendido um processo ali de urgência mesmo, como se tem que ser resolvido ali agora, né? Então, muitas vezes é o momento de você organizar, né, a situação terapêutica ali, para também se localizar, que muitas vezes a pessoa está ali no limbo e começa a largar de forma desassociada. E muitas vezes, naquela primeira sessão, que você começa a ligar e conectar esse campo dele, né, junto com ele, com o paciente. Que ele falou aqui da questão do iniciante, muitas vezes tem dificuldade, mas muitas vezes é na primeira sessão que ele chega com essa urgência, essa necessidade, esse desespero pessoal, né? Como se fosse no UTI, né? Ele diz, estou aqui no UTI, resolva aqui, fala alguma coisa que eu não estou aguentando mais essa vida, né? Do jeito que eu estou. Então, muitas vezes chega nesse ponto. E, retomando a questão, que ele falou um pouco sobre tu, né? Que é a marca de Buber, né? A referência.
E no livro do próprio Buber, ele fala que também o eu isso também ele não é autêntico também, né? No livro, que é uma coisa que não é muito assim, eu tu é autêntico, mas o eu isso também é autêntico, que o Buber traz, porque é uma ação humana, é uma condição humana. São duas faces de forma de existência de ontológicas, uma forma ontológica e duas formas de ser, né? Que é o eu, tu e eu isso. A gente, no processo terapêutico, a gente intercambia o tu e eu isso. Ora você tem uma relação eu, tu com o cliente, ora você tem uma relação eu, isso, né? Com o paciente. Se você manter sempre no eu, tu, eu acho que você acaba não avançando, né? Porque o eu, isso é o momento, inclusive, da experiência do eu. Toda a experiência do eu é eu isso, não eu tu, né? Que a experiência sempre fala de um passado. Ela não fala a respeito de um presente, né? E a relação tu é a condição de presença, né? No momento que acontece. Então, você vê que a questão da condição eu isso tá sempre ocupando o espaço aí da relação, né? Que é o processo da experiência do eu, o eu do paciente, o eu do terapeuta. Então, o eu isso também é uma condição necessária, e Buber traz a crítica do autor, lá que introduz o livro de Buber, e ele ressalta, né, que a condição da autenticidade é ligada tanto ao eu tu quanto ao eu isso, porque todos os dois são a face da relação, do encontro, da relação humana. Porque ninguém sustenta uma condição só, né? Você não é o eu tu o tempo todo, e você não é o. Agora, tem gente que pode ter a possibilidade de sustentar o eu isso, né? Como forma de. A relação, que é aquela relação que é trabalhada dentro da fenomenologia, a relação entre o sujeito, né, e o objeto, né? Quem tem a primazia, o objeto ou o sujeito, né? Então, é aquela dicotomia, justamente, de Descartes, que ele traz, e que é a dicotomia idealista e a dicotomia racionalista, né? Que ora a primazia, ou é a primazia sujeito ou é a primazia do objeto. E a fenomenologia traz justamente esse recorte para acabar com essa confusão de não tem primazia nenhuma, né? O que existe é a relação. E aí que a palavra princípio ganha força, o eu tu, que é fundante. A dialogicidade é a fundante da relação, da condição humana. O diálogo é a condição fundante de contato da relação humana, né? É o que é primário. Então, só para isso, para também a gente não ficar com raiva do eu isso, né? Dizendo que o eu isso vai ser uma porcaria, mas não, ele é uma necessidade que temos. No processo de manejo nosso, a gente precisa do eu isso. Porque o isso é o processo de compreensão cognitiva do que a gente está fazendo ali. Quando a gente para a sessão, depois que acaba a sessão, né, aí você vai fazendo anotações terapêuticas sobre a situação, você está usando o eu isso ali, que é a sua condição de conhecimento científico, teórico, cognitivo. E tem que ter esse trabalho de aproximação e distanciamento. E a ideia é que a gente possa conseguir fazer isso. A ideia é essa, né, de a gente não ficar preso em forma nenhuma, mas a gente transitar nessas áreas no momento, responder a isso de forma adequada, né? Então, a questão é isso. Buber não demoniza o eu isso, mas ele fala que viver com o eu isso é não ser humano, né? Que o eu tu é a condição que nos dá a condição de interhumano, é o eu tu, né? O que o eu isso não dá, né? Mas é necessário, e é uma faceta da nossa condição de humanidade, a gente transitado também no eu isso. Tanto que o processo da filosofia transitou, olha só, desde a época aí dos pré-socráticos até os dias mais recentes, a grande questão era a discussão dessa questão ontológica do ser, né? Transitou sempre a partir dessa relação entre o que é mais importante, o sujeito ou o objeto, ou quem tem primazia. Então, é a nossa condição também, né? Fundante também. Quer dizer, fundante, originária não, a condição originária é a relação do contato, né? Aquela, quem tem consciência de algo. Então,
Então, uma coisa está imbricada nesse entre, inclusive Buber traz o reforço disso, que a condição nutritiva da relação é esse entre, né? Essa condição prepositiva aí, né? Esse entre aí que é importante. Que nesse entre, esse entre é a zona de fronteira, né? É a fronteira de contato, hein? Onde acontecem as coisas com mais vivacidade. Não dizer que fora da fronteira não acontece nada, acontece. Mas é na fronteira, né? Nesse entre, que a situação ela fica mais característica, tem mais vivacidade. Não dizendo que fora da fronteira de contato, não existe nada, né? E muitas coisas acontecem dentro do campo que não estão na fronteira. Mas essas coisas que trouxe essa ideia aqui de Buber, né? Só para ressaltar essas situações que Buber traz e o autor que precede a fala de Buber, né? Que dentro do livro de Buber tem um autor que é especialista em Buber, e ele faz uma leitura comentada, que fica um prefácio, né, antes, e aí vem com o texto de Buber, e aí é ressaltado essa situação da questão da autenticidade e inautenticidade, que do ponto de vista da face humana, todos os dois são autênticos, desse ponto de vista específico, né? Mas tem a inautenticidade, mas desse ponto de vista da humanidade, todos os dois são autênticos, apenas desse ponto de vista específico, né? Então, para não dizer que essa não reflete uma condição de ser, né? E reflete também essa condição autêntica de você transitar no mundo. E dizer que toda experiência é um eu isso. Para ressaltar, porque lá ressaltou bastante, tem outra condição, a questão da utilização, né? Utilizar você como manipular de forma egóica, né? Você manipula a coisa como objeto, mas também você se aniquila no processo de quando se você consumir apenas o isso, você acaba se aniquilando também, né, como pessoa, né? E é uma condição mesmo dessa de utilizar o eu isso na condição de utilizar, né? Sempre utilizar algo, mas também tem a condição da experiência, que é sempre uma condição do eu isso também. Muitas vezes a gente pensa que a experiência é uma condição de eu tu, mas toda experiência é eu isso, né? Porque é sempre passado, toda experiência é sempre passado, né? Muito bom você ter trazido, e eu gosto muito, gente, quando vocês trazem outras perspectivas para cá, que eu acho que esse é real o objetivo do grupo, né? Então, eu falei da objetificação, né, que é uma forma de ver o eu isso, e você traz essa outra face, né? Que nem sempre a gente vai estar em condição eu tô, né? Vão ter momentos em que a gente vai estar estabelecendo contato a partir do eu isso. E isso também é humano, né? Faz parte da gente também. E transitar por isso também é essa fluidez que a gente tem, né? Estar só fixado em uma forma de ser, isso também pode ser considerado algo... toda fixação, na verdade, né? Tem uma certa neurose. Então, é importante a gente estar atento. Então, quando eu falei da objetificação, muitas vezes é essa fixação nesse eu isso, né? E permear, e saber que somos humanos e permeamos por essas condições de contato é essencial, assim. Foi muito bom você ter trazido todas as contribuições de vocês, né? Esse encontro, todos os outros são muito válidas. Eu agradeço a cada um que esteve presente nesse encontro. Muito bom estar com vocês aqui novamente. A gente se vê na semana que vem. Abraço gestálticos a todos, bons estudos, bom trabalho, ótima semana. Amanhã, terça-feira, encontro gestáltico. Isso, amanhã tem encontros gestálticos com Maria Bueno e todos nós. A Loma deve estar bem já, né? É isso. Tchau, pessoal. Então, até lá. Tchau, tchau, gente. Tchau, tchau.